Pede a Bia já o carregador do computador, só por precaução. Como é que tá a função aí do Covid-19? É, como todos os lugares, o pessoal está muito apreensivo, né? Está crescendo também. Sim, Já atingimos praticamente 80% dos leitos de UTI. O pessoal está bem preocupado, né? claro. Aqui o governador mandou fechar o comércio inteiro, quase. Somente o essencial É, está aberto aqui. é. Aqui não chegou esse ponto ainda não. Sim, Me dá licença só um instante só. tá bom. Vai colocar agora no Facebook. Aqui ele decretou durante 2 semanas, 2 finais de semana fechado. Sim, sim. Então, nem shopping, nada aberto. Só os finais de semana, sábado e domingo. Pois é, então vamos começar falando hoje. O tema de hoje é os jovens na política, né? E Uhum. o que deu para perceber nas eleições de 2018 foi a tamanha participação da juventude na política, né? E o que agora em 2022 a gente pode esperar, vamos dizer assim, vereador Léo Rocha, dos jovens na política? Então, boa noite, Bernardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através dessa live, né? Parabéns, antes de tudo, pela sua iniciativa. É tão legal, é tão importante para nós que somos dos jovens republicanos ver pessoas comprometidas, assim como nós temos observado que você é. Tanto é que nós temos acompanhado o seu trabalho pela internet. Não o conheço pessoalmente ainda, né? Mas próxima vez que eu voltar ao Sul, que já conheço uma parte do Sul, quero conhecê-lo pessoalmente, ou quem sabe até nos encontrarmos em Brasília, um próximo encontro que seja bem próximo mesmo, né? Porque essa pandemia está adiando tudo. Mas, como você disse, o que nós vamos esperar, né, para a política para os próximos anos? Nós acreditamos que o jovem, há muito tempo, ele sempre foi tido como massa de manobra por toda a posição política que nós vemos na sociedade. Nós temos a força, nós temos a inteligência, nós temos as inspirações, a criatividade, que eu acho que é muito importante também, e sempre o jovem ele ficava em segundo plano, porque muitas pessoas sempre falam que o jovem ele não tem, ou dizem que não tem a total maturidade para assumir cargos, sejam eles no executivo, ou sejam eles no legislativo, porque acreditam que o jovem ele não tem essa maturidade. Mas a gente tem demonstrado no dia a dia que não é bem assim como as pessoas dizem, né? Nós temos visto que o grande número, o crescente de jovens que se tornam hoje protagonistas e se tornam até peças importantíssimas hoje no meio político. Vou dar um exemplo bem claro que nós estamos vendo em todo o território nacional, como está crescendo de forma gigantesca a quantidade de jovens que se elegeram, né? E a quantidade de jovens que conseguiram obter o sucesso. E quando eu falo obter o sucesso, não é só aqueles que ganharam, porque eu acredito que aqueles que participaram e não conseguiram ter o bom êxito de ter assumido, né, uma posição, se tornado vereador, ou até mesmo vice-prefeito ou prefeito nessa eleição de 2020, eles conquistaram, sim, uma grande experiência, viram onde eles erraram para que eles possam acertar nas futuras eleições, porque o jovem ainda tem muitas oportunidades pela frente, né, Bernardo? Sim. E como é que foi as eleições de 2020 por aí? Teve muita participação dos jovens aí? Como é que foi? Aqui no nosso estado, estou como secretário estadual dos Jovens Republicanos. Nós
tivemos uma juventude realmente muito grande, muito jovens. É interessante que a bandeira, funcionamento do jovem, era voltada muito sobre políticas públicas ao esporte, mas nós vimos jovens mais audaciosos que também apresentaram outras propostas, inclusive eu, além do esporte, defendi e tenho defendido a educação e o turismo local, porque nós estamos no Nordeste, não sou oriundo aqui, não nasci, mas aqui que eu escolhi viver, um local realmente muito acolhedor, uma população que nos recebeu de braços abertos. Então, nós entendemos que, como juventude, nós não poderíamos focar só numa bandeira, só no esporte. Nós passamos a ter outros viés. E a juventude, nessa eleição de 2020, também ela mostrou muita força nisso. Inclusive, aqui na Câmara de Vereadores, a qual nós fomos eleitos nessa eleição de 2020, nós tivemos 2 jovens que foram eleitos, cada um deles tinha 25 anos de idade. Eu achei muito interessante, ambos tendo 25 anos. Nós tivemos o cenário também nacional, que não ficou para trás. Jovens de 18, 19 anos, nós tivemos muitos jovens pelo nosso partido, inclusive, que se lançaram candidatos, né? Alguns deles não conseguiram ser eleitos, mas ficaram na primeira suplência. Nós temos um número elevado de jovens em vários municípios que ficaram na primeira suplência. Inclusive, dos jovens republicanos, Bernardo, nós tivemos aqui aproximadamente, se eu não me engano, foram 7 jovens do nosso partido, dos jovens republicanos, que inclusive eles foram candidatos e que tiveram um êxito, na verdade, dos jovens republicanos, só um, mas os demais, 4 ou 5, ficaram como primeiro e segundo suplente. Mas olha só. Agora, só um minuto, deixa eu ver aqui. Estou aparecendo aí? Está sem a imagem, só está só a sua figurinha só. Voltou. Voltou? Tá. Agora, eu aqui em Dom Pedrito, eu fui o candidato mais jovem a vereador, aos 22 anos. Olha, que legal. Tive o privilégio. E o prefeito aqui da cidade também, foi candidato a prefeito em 2012, aos 22 anos, né? Então, eu digo que o prefeito daqui, eu digo, como é que eu vou ter que dizer? Ele é a pessoa em quem eu procuro como é que eu vou ter que dizer a palavra? Me fugiu a palavra agora. Mas é quem eu procuro se espelhar, ter né? como exemplo, me espelhar, ter como exemplo na política, né? Então, acho muito incrível isso aí, principalmente a participação do jovem na política, né? Agora, nas eleições de 2018, deu para a gente ver bastante a participação do jovem na campanha do Bolsonaro. Na tua opinião, será que isso vai se repetir em 2022? Olha, no meu ponto de vista, Bolsonaro ele se tornou, na verdade, um ícone, né? Que é o chamado grito de revolta contra a velha política. Nós não vimos só jovens, vimos toda a fase de idades participando, mas não há de se negar que a juventude abraçou a causa Bolsonaro. Antes de falar da pergunta que você diz, que pode se repetir, nós vimos, algumas décadas atrás, aproximadamente pouco mais de 20 anos, jovens nas ruas, os caras pintadas, né, que também se manifestaram nas ruas, todos os jovens, que conseguiram tirar um presidente da República. Então, a gente vê que o jovem ele tem o poder, sim, de decidir muita coisa para o nosso país. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu tenho acompanhado bastante matérias e, inclusive, eu tenho visto muitos resultados falando a respeito do mandato presidencial. Ele estava em alta recentemente, muita alta mesmo, por conta do auxílio emergencial. E quando virou o ano,
e houve o fim do auxílio emergencial, que vai voltar por mais 4 parcelas, nós vimos que houve uma queda, mas ele ainda continua em vantagem. E eu acredito que a presença da juventude nessas eleições presidenciais para 2022, elas vão fazer muita diferença, mas muita mesmo. Eu tenho a certeza porque, se você parar para analisar, a campanha de Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente da República, ela tomou forma e corpo pela internet. E quem domina hoje em dia é a juventude. Você vê que as pessoas com mais idade não têm essa modernização como os jovens têm, né? Mas eu acredito que os jovens ainda têm colocado toda a sua força, toda a sua dedicação e empenho, e eles têm sido uma peça essencial nesse mandato presidencial. Eu acredito que eles façam sim a diferença e vão se somar para essas próximas eleições que estão a menos de 2 anos, né? Assim esperamos, né? Fazer uma nova política, continuar fazendo uma nova política. Agora, eu vejo aqui, vamos ver. Quantos votos o senhor obteve aí em Nossa Senhora de Socorro? Aqui nós fomos eleitos como 12º vereador, né, mais votado. Tivemos 1.117 votos e foi minha primeira experiência política, né? Eu nunca fui candidato a nada, nem a síndico de prédio. E eu achava que seria mais fácil. Eu fiz um trabalho assim que um grupo ao qual faço parte decidiu que eu viria como candidato, né? Pediram que eu colocasse meu nome à disposição. E eu aceitei esse desafio porque eu nunca almejei nenhum cargo público ou cargo político. E trabalhei, né? Eu amo ações sociais, eu sou idealizador de projetos sociais, inclusive junto com a minha esposa, a gente tem feito muitos trabalhos sociais. E eu pensei que quando as urnas abrissem eu teria muito mais votos, mas a gente usa muito a palavra, ou a frase, acredito que você deve ter falado assim: hoje eu ganhei mais um voto. Quer dizer, voto não se ganha, rapaz, porque voto é difícil pra caramba. É verdade. Voto se conquista. E não foi fácil. Agora, eu digo que eu estou na política desde os meus 12 anos, né? Eu sempre gostei da política, mas o primeiro partido que eu acabei me filiando, eu tinha 14 anos, se eu não estou enganado. Eu fui filiado em 3 partidos antes do Republicanos, né? Só que o Republicanos foi o partido que eu me identifiquei, né? O partido que me deu a oportunidade, vamos dizer assim, de mostrar verdadeiramente o que é ser um jovem na política, né? Um jovem conservador, um jovem que preza pelos bons costumes, preza pela família, pelo respeito. Eu digo que isso é muito importante, né? A gente vê num jovem, principalmente nos dias de hoje, né? Eu digo porque, se a gente for ver, hoje é um jovem que estuda em universidade pública, ele tem um ensino assim, ó, como eu vou dizer, o ensino na universidade pública é uma coisa que ela, como é que eu vou falar, como é que eu vou encaixar essa palavra? Ela é muito por partido político, né? Mas, se a gente for ver, hoje os professores em si, eles ensinam muito a ideologia de gênero, principalmente em escola pública, né? Em escola de ensino fundamental, principalmente. Então, isso aí, o conservadorismo tomando conta na política, eles não vão conseguir doutrinar as nossas crianças, né? Então, isso é muito importante, eu digo. Se tu puder continuar aí, falar um pouco mais desse assunto. Eu acho que esse assunto realmente ele é muito importante de ser discutido. Nós vemos que a educação ou o ensino, essa parte educacional, ela está mudando. Você volta um pouquinho, alguns anos atrás, não era tão escrachado como é hoje. Mas no passado eles podiam fazer o que queriam, da maneira que queriam, e não havia uma fiscalização. Ninguém travava. Eles mudavam
às vezes, as normas educacionais, as regras de ensino, e todo mundo ficava omisso, ninguém falava nada. Hoje em dia, não. Os conservadores verdadeiros, quando eles notam, percebem, eles conseguem ter essa visão de que alguma coisa pode fazer mal à sociedade, inclusive ao ensino, ao futuro, ao conservadorismo, então imediatamente os conservadores eles vão lá e se manifestam. E como você mesmo acabou de falar, a importância de nós termos hoje pessoas que sejam conservadoras, que acreditam nessa base de conservador, eles venham ser os defensores familiares. Eu estava agora à tarde, junto com a minha esposa, vendo um filme, e o filme ele trazia no título uma imagem, uma mensagem, mas quando você via o filme, ele queria te mostrar que era normal a pessoa se relacionar, a mulher se relacionar com uma outra mulher, uma coisa comum, uma coisa normal, e com toda naturalidade na frente de todas as pessoas. E a minha esposa, inclusive, fez esse comentário hoje comigo. A sociedade, ou aqueles que acreditam nessa reforma da ideologia de gênero, elas querem que nós venhamos engolir goela abaixo, dizer que somos arcaicos, dizer que nós não somos pessoas modernistas, né? Queremos viver com uma tradição antiga, e dizem que a tradição antiga não traz evolução, isso é mentira, não é verdade. Então, eu acredito que, como você mesmo falou, você escolheu o partido, que é um partido conservador, que vela os costumes, os valores que você tem como segmento. Eu acho isso importante também, a pessoa, assim como nós respeitamos, mas não quer dizer que respeitamos, somos obrigados a aceitar. Eu respeito, mas eu não sou obrigado a aceitar. Cada um tem a sua opinião. Agora, o que eu não posso é uma pessoa querer me forçar a ser o que ela é, assim como também eu não posso a pessoa ser o que eu sou, né? Acho que essa base é muito importante. Eu vejo muito, eu acompanho muito as redes sociais do deputado estadual de São Paulo, Altair Moraes. Eu acho super importante. Um grande amigo. Eu acho super. Ele até me apoiou nas eleições aqui municipais, gravou um vídeo de apoio à minha candidatura. Né? Eu vou até mandar depois essa live para ele, né, no WhatsApp, depois eu vou mandar para a assessora dele e mostrar para ele. Agradeço muito pelo apoio. E eu acompanho muito ele nas redes sociais e vejo a bandeira que ele levanta, que é a bandeira do conservadorismo, né? Isso é muito importante, principalmente quando se trata em municípios, né? Muitas escolas municipais até então procuram aderir, né? Tanto é que em São Paulo, se eu não me engano, ou foi no Rio de Janeiro, teve uma cidade do interior que quis aderir a um projeto desses, só que acabou sendo engavetado por um vereador, se eu não me engano, acho que foi até do PSL, ele engavetou esse projeto, né? Mas eu digo isso Rio de Janeiro, Niterói. Exatamente, foi Niterói que eu estava lendo essa matéria. Então eu digo assim, eu acho super importante debatermos sobre esses projetos, ideias assim, que é quando toca no sentido das crianças, né? Porque a gente vê muito pouco assim a imprensa noticiar isso aí, né? Então eu digo, enquanto eu fizer parte do Republicanos, enquanto eu estiver vivo, né, vamos falar assim, eu vou estar levantando a bandeira do conservadorismo, né? Essa é a ideia que eu tenho. Agora, eu vou falar uma coisa assim, ó. Agora, se você me permite, sim, pode falar. Para a gente não fugir desse assunto a respeito de Niterói, eu conheço, inclusive, Niterói, tá? Já passei em Niterói, estive alguns anos lá, inclusive um amigo meu, amigo pessoal, foi eleito vereador por Niterói na eleição passada, ganhou com diferença de um voto apenas. Sim, sim. Um voto fez a diferença, e eu falo isso, inclusive, mesmo estando no estado de Sergipe, eu ajudei fazendo campanha para ele, porque eu tenho muitos amigos que moram em Niterói, e falei da diferença de um voto. Sou natural do Rio de Janeiro, não sou de Niterói, exatamente, mas eu sou carioca, sou da zona oeste do Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro eu conheço como a palma da minha mão. Já passei em muitos municípios lá, né? Mas falando de Niterói, eu acompanhei essa situação. Um vereador realmente apresentou uma PL
que era inconstitucional. O que ele estava apresentando na Câmara de Vereadores não tinha lógica o que ele estava fazendo. E por isso que eu acredito que até mesmo antes de ser votada pela CCJ, eu acredito que a comissão ela já tesourou essa PL que o vereador estava apresentando. Porque o município, eu até costumo dizer, Bernardo, nós que estamos vereadores, né, não somos, estamos vereadores pelo período de 4, e o povo vai nos dando a oportunidade de estar mais de acordo com os nossos trabalhos, com a nossa dedicação. Não é porque somos vereadores que somos o dono da verdade e podemos fazer o que queremos. Por isso que cada município, você compõe uma Câmara de Vereadores, sejam com 15, 17, 19, 21, 20, e assim vai, outros 24, 40, de acordo com o tamanho do município. E eles estão ali justamente para julgar o que é bom e o que é ruim. Independente da bancada, seja situação, seja oposição, porque hoje a população vê. Hoje, o portal de transparência, hoje as câmaras que são transmitidas, as sessões ordinárias online, hoje o eleitorado acompanha o vereador. Aquele a que ela confiou. E mesmo que não tenha ganho o vereador que ela ganhou, a população acompanha. E repudia decisões como essa. E só um ponto importante que eu quero deixar bem claro para você, ô Bernardo, a exemplo desse vereador do Rio de Janeiro, de Niterói, que apresentou lá esse projeto, você veja que é a minoria, rapaz. A minoria que consegue fazer barulho. E nós que somos conservadores, porque quando você vai olhar no contexto geral, os conservadores são a grande maioria, são muito maiores que aqueles que são contra os conservadores. O que precisa acontecer? Que aqueles que são conservadores, eles precisam se manifestar e tomar posição diante da sociedade. Porque se ele toma posição na sociedade, eu garanto para você, a minoria ela nunca vai sobressair. É isso aí, concordo. Agora, uma coisa que eu digo, eu fiquei muito triste, já que a gente está falando do Rio de Janeiro, uma coisa que eu fiquei muito triste foi a eleição municipal, a derrota de Marcelo Crivella. Né? Eu estava lendo hoje pela manhã, ou melhor, assistindo hoje pela manhã, a CNN, e eu estava vendo que a linha amarela voltou, né? Está para voltar na segunda-feira, está para ser reativada. E assim, eu não sei, mas o povo parece que não aprende. Né? Então, eu digo, o meu medo, agora em 2022, é ver a esquerda voltar ao domínio. Na tua opinião, isso é possível? Olha, a gente percebe o seguinte, eles já deram um recado, a esquerda deu um recado, nessas eleições de 2020, as principais cidades do Brasil, eles se organizaram de uma maneira tão bem feita que eles conseguiram eleger nas principais cidades os seus vereadores pelo PSOL e outros partidos de esquerda. Rio de Janeiro, São Paulo, aqui, na nossa capital, Aracaju, Sergipe, foram os vereadores mais votados, foram da esquerda. Inclusive aqui, em Sergipe, é um vereador trans. Né? Então, um vereador trans, primeiro vereador trans eleito aqui do nosso estado, e no município da capital, Aracaju. Tá? Então, eles já estão dando um recado. Em relação a Marcelo Crivella, que é conservador, é família, de direita, inclusive comunga dos nossos pensamentos e do nosso partido, tudo o que aconteceu no Rio foi muito lamentável. Eu digo, como falei, sou oriundo do estado do Rio de Janeiro. A linha amarela, ela sempre teve uma concessionária, se eu não me engano, eu não lembro se é Lanza, que administrava, se eu não me engano era Lanza. Isso. E essa concessionária, eu digo porque eu vi, como um garoto, a construção da linha amarela, eu vi. Não é tão antiga assim. Eu me recordo da abertura dos túneis que dão acesso da parte da zona oeste, um lado ao outro, que ligava Jacarepaguá, Del Castilho, Avenida Brasil, dava acesso até Jacarepaguá, até Taquara, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes.
e eles colocaram o pedágio de uma forma de manutenção, né? Mas nunca foi às claras. Tanto que eu acompanhei de perto a matéria, eu tenho alguns amigos que são deputados no Rio de Janeiro, deputados estaduais, alguns que são vereadores, amigos mesmo que eu tenho, e nós conversamos muito sobre essa questão. Eu estive no Rio de Janeiro recentemente, visitei alguns deles, né? E tudo que a linha amarela ou a concessionária havia já arrecadado, já pagava com sobra tudo que havia sido investido, né? E era um absurdo, um percurso tão curto, de pouquíssimos quilômetros, eu não me recordo agora a distância exata, não lembro se não chegam, se eu não me engano, a 10 quilômetros ou pouco mais, muito, muito, muito curto, muito pequeno o percurso. E um trajeto você pagando para ir e para voltar, né? Mas aí você vê que era uma maneira de poder colocar a dívida de empresários que bancavam campanhas políticas, isso era comum no Rio de Janeiro, e quando ele fez isso, ele quebrou as forças desses empresários, né? Tanto é que é lamentável ver isso, o povo carioca, que reclamava tanto do Marcelo Crivella, tanto, fecharam os olhos. E só uma observação, Bernardo, no dia das eleições, eu tive ciência de familiares que me ligaram, que acharam um absurdo o que aconteceu. Donos, não foram motoristas e cobradores, donos de empresas de ônibus, aonde Acho que trancou. Vamos ver aqui. Trancou. Vamos ver se vai conseguir voltar, conectar. Conseguiu? Deu, agora sim. Então, uma parte mais humilde, que depende do transporte público, eles fizeram isso para tentar, de alguma maneira, atrapalhar essas eleições de 2020. É lamentável. Carioca que sou, sei do potencial do prefeito Crivella, falo que ele tinha uma equipe muito boa, uma equipe técnica, e ele fazia com amor. E eu digo uma coisa, o Rio de Janeiro perdeu. E as pessoas que fizeram essa escolha, parabéns para elas, e agora recebam a recompensa amarga da péssima escolha que fizeram. É verdade, é bem isso. É como o caso de São Paulo, né, que deu para a gente ver o Covas reeleito, né, e o Dória fazendo, né, o que está fazendo, né. Então, não sei o que o povo espera da política, né. Então, é que nem estava dizendo agora há pouco, né, eu tenho esperança, né, num país melhor, e para ter um país melhor eu tenho esperança no presidente que está aí, que é o Jair Bolsonaro, né. Ao contrário, eu digo, não tem outro nome que possa, né, substituir, né, o Bolsonaro então está fazendo um bom governo, né, para não dizer um ótimo governo, ele está fazendo um bom governo, ele está fazendo o que, vamos dizer, cabível a ele, né, ele quis dar autonomia aos governadores, e dá para a gente ver o que está acontecendo aí fora, né, tanto em São Paulo quanto aqui no Rio Grande do Sul, né, o estado, vamos dizer, em calamidade pública, o governador do estado simplesmente pegou o dinheiro que era para ser investido na saúde, creio eu, não sei, porque o nosso estado recebeu bilhões do governo federal e o governador simplesmente pagou o salário dos servidores, né, sendo que era um dinheiro que poderia ser investido na saúde, vamos falar assim, mas ele preferiu colocar as contas do estado em dia. Então eu digo assim, ó, tá chegando 2022, né, eu espero que o povo pense bem antes de votar, porque o que dá para ver é que guris, vamos falar assim, né, no Crengues do Gaúcho, uns guri que não sabe simplesmente governar, ele foi simplesmente um prefeito de Pelotas, né, ele não tem como é que eu vou dizer a palavra para encaixar, mas ele não tem ele não tem como é que me fugiu a palavra agora? Uma capacitação?
exatamente uma capacitação, né? Ele não tem um histórico político, ele foi simplesmente prefeito, né? Então, eu digo, ele tem muito que aprender. A gente teve um outro candidato a governador do estado, que foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário do estado, foi governador, mas acontece que o quê? O estado em si não tinha dinheiro, né, para pagar os servidores na época. E aconteceu que a maioria que votou nesse governo que está foi servidores públicos, né? Não é que eu queira colocar a culpa naqueles que votaram no governo de agora, mas é que a gente tinha outras opções para votar, mas o povo não soube aproveitar, né? Esse é o meu ver. Então eu espero que neste ano que vem o povo neste ano, bem dizer, o povo vote, né, certo, para que a gente não sofra com as consequências. Este é o meu ver. Quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. Eu concordo, sim. Você falou a respeito de São Paulo também. Eu passei por São Paulo antes de estar aqui no estado de Sergipe. Estava em São Paulo. E eu falo assim, nós vimos no início da pandemia o que a população paulista, né, da capital, ela enfrentou e ela passou. Decisões que foram tomadas precipitadas pelo atual prefeito, né? Mas eu acredito que o estrago seria maior se Boulos ganhasse. Então eu vi que entre Boulos e Covas, eu sou Covas desde pequenininho. Eu digo assim, ó, em São Paulo, São Paulo o povo teve a opção de votar em Celso Russomano, né? Que teve o apoio do presidente da República, teve apoio do Bolsonaro. O povo não soube aproveitar essa oportunidade de votar, né? No Celso Russomano. É tipo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve Marcelo Crivella, com apoio do presidente. E o que acontece? A esquerda usou muito isso. O presidente está enfraquecido, né? Porque o presidente está apoiando esses prefeitos, e esses prefeitos, simplesmente, muitos deles não chegaram ao segundo turno, né? Então, por isso que eu digo, será que a esquerda em si está com uma força boa, né? Agora nessas eleições de 2022, será que eles têm a oportunidade em si de chegar ao segundo turno? Olha, eu vou dizer para você qual a visão que eu tenho. Tudo é a maneira que as pessoas consigam ver. A esquerda, eles vendem um peixe que não é. Eles pegam a sardinha e dizem que é um salmão. Eles querem mostrar que eles são fortes, mas não são fortes. Infelizmente, vou dar um exemplo, Celso Russomano, ele está construindo um nome, né? Ele já mostrou a força política que ele tem por esses anos que foi eleito como deputado, e todo o trabalho que ele tem realizado realmente ele tem crescido muito, e ele não perdeu uma eleição, ele ganhou uma experiência. E ele está crescendo cada vez mais, né? E eles sabem disso. Em relação ao Rio de Janeiro, Crivella foi para o segundo turno, mas o que a gente percebe nisso tudo é que a esquerda, eles se uniram de uma maneira para poder tentar derrubar os conservadores, a direita. E, infelizmente, a direita talvez não conseguiu ter aquela comunicação para se encaixarem, porque se os conservadores e se a direita eles se unirem, não existe o segundo turno em nenhum momento para a esquerda. Eles querem dizer que eles estão bem na fita, que Bolsonaro ele se prejudicou dando apoio a Crivella, a Celso Russomano e tantos outros lugares, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente sabe, e os números não mentem. Eu estava observando, o presidente que tem maior seguidores do mundo é o Bolsonaro. Nenhum presidente no mundo tem mais seguidores que o Bolsonaro. Então, como é que pode? Bolsonaro é fraco. Se ele fosse fraco, ele não tinha a quantidade de seguidores e adeptos, né, do mandato dele. Lógico, assim, nós percebemos, somos conservadores,
existem coisas que eu acredito que ele pode mudar e melhorar, porque eu vi algum tempo atrás uma matéria, uma reportagem falando sobre perfil Bolsonaro. Então ele provoca a pessoa a não gostar dele às vezes. Quem não gosta, ele poderia deixar a pessoa que não gosta, acabou, mas ele provoca a pessoa a não gostar e fazer outros não gostarem também, que é o perfil dele, tudo bem, né? Eu sou eleitor dele, eu voto nele, vou seguir, né? Vou falar do nome dele, vai ser o meu presidente, né? Mas, repito, é uma situação que eu acredito que o Bolsonaro não está pagando, não, ele está crescendo sim. Sim. Agora eu digo assim, ó, o nosso governador aqui do estado, o Eduardo Leite, ele é pré-candidato, ele tá colocando o nome dele à disposição do partido, né? Ele é pré-candidato a presidente da República, né? Pelo PSDB. Mas eu digo que ele não tem bagagem suficiente, né? Para concorrer. Já o vice dele, pelo que eu estava lendo esses dias atrás, se eu não me engano, no portal UOL, foi publicado. O vice dele é o Luciano Huck, do Democratas. Agora a questão é o nosso partido, Republicanos, em nível nacional. Na tua opinião, quem tu acha que o nosso partido vai apoiar nessas eleições de 2022? Olha, então, eu acho que é muito precoce ainda a gente falar sobre decisões, porque a política ela tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, sempre o partido ele vai procurar fazer escolhas e decisões que sejam bons para o povo, né? Nós acreditamos no nosso partido, eu acredito no Republicanos, eu amo ser Republicanos, não me vejo em nenhum outro partido. Particularmente, o Republicanos, para mim, é o partido que eu mais me encaixo. Eu repito, comungo dos pensamentos, da visão, dos costumes, dos bons costumes do partido. Agora, eu, né, não estou na parte de diretoria do Partido Nacional, mas pelo pouco que eu vejo, o partido ele tem avaliado muito o cenário político. Eu tenho certeza que o nosso presidente nacional, que é o Marcos Pereira, ele vai fazer a melhor escolha e, com toda certeza, o nosso partido, que é o Republicanos, tem muito a agregar e a somar para o nosso país. Sim, até então o Republicanos é um dos partidos que mais cresce em nível nacional, né? E 2018 até então a gente lançou um pré-candidato que foi o Flávio Rocha, né, se eu não me engano. Então, será que em 2022 agora a gente pode lançar algum nome? Na tua opinião, um nome forte que pode ser lançado a presidente da República, vamos dizer assim. Tem algum nome? Olha, eu não vou dizer para o momento, mas eu vou dizer como um admirador que sou. Marcos Pereira está crescendo muito, mostrando o cenário político, sendo o vice-presidente da Câmara dos Deputados, exerceu um excelente papel, foi um ótimo protagonista. Agora, na nova eleição para presidente da Câmara, ele tomou uma decisão muito sábia e saiu agigantado nessas decisões que ele tomou, né? No nosso partido hoje nós temos 33 deputados federais, somos a quinta bancada, a maior bancada da Câmara. Nós acreditamos que agora em 2022 nós iremos crescer significativamente. Ele é um homem que, desde quando chegou ao partido, agregou muito, é um nome que veio com uma visão bem ampla. Ele não trabalha individualmente, ele trabalha a nível grupo, né? Nós temos pessoas de vários segmentos que hoje fazem parte do nosso partido, e isso é interessante. Recentemente participei em São Paulo com uma reunião com ele. Geralmente eu tenho 2 vezes por ano reunião com o Marcos Pereira, e eu digo para você que é um homem visionário e que futuramente considero ele um grande nome para representar os republicanos como presidente da República. Muito bem. Eu até, esse dia, estava conversando com um amigo meu, ele até disse que o presidente, o Jair Bolsonaro, por estar sem partido, ele pode, né, vir por republicanos, né? Porque o Flávio, acho que é o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro já estão no Republicanos, né?
e a Correto. Rogéria Bolsonaro também, e outras. Isso. Então, republicanos, então, será que isso aí é né, já é um toque para nós, já que o presidente vai vir para o nosso partido? Será que a gente pode dizer isso? Olha, ele é uma pessoa que ele tem um viés realmente conservador, né? Eu tenho acompanho muito as matérias do nosso presidente nacional, Marcos Pereira. Foi como ele disse, o partido, em uma das entrevistas dele, ele está aberto para ele participar do grupo, mas não para ser o protagonista principal, né? O Bolsonaro, ele quer um partido que deixe ele tomar decisões por si. E o nosso partido, nós não deixamos ninguém tomar decisões por si. É um grupo. É democracia, né? Então, ele pode vir sim para o Republicanos, porque ele sabe que o Republicanos é um partido bom, um partido forte, um partido que vem crescendo bastante. Eu acredito que entre os demais partidos é um dos melhores partidos para que ele possa lançar o nome para a eleição de 2022. É verdade. Uma dica, Marcelo Crivella vice. Vamos colocar Marcelo Crivella de vice, hein? Um bom nome. E aqui eu estava lendo aqui agora há pouco, a deputada estadual, deputada federal, Rosângela Gomes, é a 4ª secretária, né, da Câmara Federal. Então, republicanos em si, tá? Sim, por favor. Pode continuar. Inclusive, eu falei hoje com a Rosângela Gomes por telefone, é uma amiga minha, como eu falei, eu sou carioca, então conheço a Rosângela há mais de 20 anos já. É uma mulher competentíssima, uma mulher muito voltada ao social, e eu falo que ela deu show nessa eleição, sendo a 4ª secretária, porque eu acredito que ela teve de 80% a 90% de votos da Câmara a favor dela como 4ª secretária. O nome foi aplaudido de pé, ela deu show. Muito legal, hein? Sensacional. Agora, para finalizarmos aqui a nossa live de hoje, qual a mensagem que o senhor deixa aí para a juventude? Olha, mensagem que eu deixo para a juventude, primeiro é o jovem acreditar no potencial dele. Porque o jovem, às vezes, ele acredita que ele precisa de um cargo para ser honrado. Eu uso uma frase que eu tenho procurado ler bastante, né? Eu uso sempre uma frase que tem se tornado um bordão de meus discursos. Não são homens que honram cargos, ou, aliás, não são cargos que honram homens, mas são homens que honram cargos. Às vezes o homem ele acha que ele precisa ter um cargo para ser honrado, mas nós temos muito mais do que isso. Nós que somos jovens, nós temos muito para oferecer, e o jovem tem que acreditar no seu potencial, dar o melhor de si. Estamos numa era tecnológica, você vê hoje em dia, você olhar aqui hoje esse aparato que eu tenho aqui, falando da minha casa, mas o meu assessor de comunicação que está aqui ao meu lado, montou toda uma estrutura, com câmeras, com placa de vídeo, toda a transmissão remota, eu com retorno de áudio, de vídeo, eu estou perfeitamente participando de uma live e me sinto muito à vontade. Quer dizer, quero até parabenizar o Tauan que está aqui do meu lado, vai chorar e tudo daqui a pouco. Mas o jovem tem essa pegada. A tecnologia, o jovem ele tem essa ferramenta que pode somar em muito para o futuro do nosso país. Muito bem, então, olha só. Muito bem, então, olha, fico muito grato por aceitar aí o meu convite para participar dessa live de hoje, tá? Muito obrigado mesmo. E deixo aqui registrado o meu grande abraço e até a próxima. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos que deram essa oportunidade, tá bom? E fico muito feliz em ter participado desse momento com você. Tenho sido um grande admirador. Você é um jovem que tem garra, um jovem que tem fibra. Você
é um camarada muito dinâmico, eu acho isso muito importante para a juventude. E os jovens têm que se espelhar em jovens como você, que começou novo na política cedo, mas é uma pessoa bem entendida, um cara que mostra, realmente tem conteúdo, e isso é importante, tá? E podendo também nos disponibilizar esse vídeo, eu quero disponibilizar esse vídeo futuramente no nosso canal. E quem quiser acompanhar nosso mandato, trabalho que temos realizado, pode conhecer as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube, Twitter, todos eles são Léo Rocha, número 10, oficial. Léo Rocha, numeral 10, oficial, e podem acompanhar esse trabalho que nós estamos fazendo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Ó, gente, vocês que vão chegar depois para assistirem esta live, eu peço que compartilhe, comente e também me siga no Facebook, no Instagram, no Twitter, Bernardo da Cruz, tá? E no meu site também, bernardodacruz.com, www.bernardodacruz.wordpress.com, né? Vá lá e veja também, ó, Dom Pedrito está prestes a receber uma escola cívico-militar, com apoio do deputado Tenente Coronel Zucla. Muito obrigado, vereador. Né, com apoio do deputado Tenente Coronel Zucla e também do prefeito e secretário da Educação, Marquinhos. Deixo aqui meu forte abraço a eles, muito grato também pelo apoio. Né, por mais que eu não tenha sido eleito, eu vou continuar trabalhando para a nossa comunidade pedritense aqui, ter o melhor, principalmente na educação das nossas crianças. Como a gente falou aqui na live, é muito importante a gente investir na educação das nossas crianças, né, para que elas aprendam bem mais aí do que elas estão aprendendo nas escolas. Muito obrigado, vereador Léo Rocha, tá? Até a próxima, e se Deus quiser e assim permitir. Muito obrigado a todos e até a próxima.